nossa primeira aula de economia, né? A aula 01. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito de alguns conceitos relacionados à ciência econômica. Primeiro, é preciso que a gente entenda o que é economia, o que ela estuda, né? A economia é a ciência que estuda os recursos escassos e as alternativas de produção para atender às necessidades ilimitadas dos indivíduos. A gente sabe que na sociedade, as necessidades das pessoas são ilimitadas, né? São muitas, mas os recursos para atender essas necessidades são escassos, né? Então, a economia, ela se preocupa em atender, estudar e analisar essas situações que a gente chama de escassez, né? Para que ela busque alternativas de processo produtivo para atender essas necessidades da população, essas necessidades da sociedade, né? Então, ela está preocupada com isso, né? Esses instrumentos a atender a necessidade da sociedade, né? Já que os recursos são limitados e as necessidades são ilimitadas, né? Então, a economia, ela vai estar preocupada com isso, certo? E aí, dentro dessa perspectiva, eu tenho alguns elementos que são importantes, né? Que são elementos importantes no cenário econômico. São os agentes, né? De que forma se comportam esses elementos, esses agentes econômicos, consumidores e produtores de bens e serviços, né? As pessoas, as empresas, o governo, né? As empresas que elas podem produzir como consumir também, né? Produtos e serviços. O governo também pode ser um produtor de serviço, mas pode ser também um consumidor, né? Então, um elemento importante são os agentes, assim como a escassez, como eu falei anteriormente, né? Alguns produtos, em determinado momento, eles podem estar escassos, né? Por exemplo, o leite, no período de entre safra, ele pode ter sua produção diminuída, né? E a oferta também, por consequência, diminuída, a demanda aumenta, né? Então, um produto escasso, assim como gêneros alimentícios, o tomate, né? A gente vê, é bastante comum ter uma oscilação em relação aos preços do tomate, porque em determinado momento a produção está em baixa e aí a demanda está em alta, né? A gente viu recentemente a questão do arroz, né? O governo brasileiro, para atender ao mercado externo, ele resolveu vender o arroz para o mercado externo, e isso afetou de alguma forma o mercado interno, né? Então, a gente teve aí uma falta, uma escassez, consequência, um aumento, uma elevação no preço desse produto, né, do arroz. É bastante comum aí, né? A gente se preocupa bastante com isso, né? Então, agentes, a escassez da produção, o processo produtivo em si, que visa gerar riqueza, bens para satisfazer as necessidades desses consumidores, né? Por exemplo, aí eu tenho a produção de um veículo, a produção de um eletrodoméstico, né? Então, é um elemento importante no cenário econômico. Assim como o próprio mercado, né? O que é o mercado? Local onde se vai se comercializar, onde vai acontecer essas relações comerciais, né? Eu tenho um exemplo do mercado de ações, né? O mercado de carros, um supermercado, lojas de eletrodoméstico, um hospital. Então, vai ser o local onde vai se dar ou vai ocorrer essas relações comerciais. Bem, e dentro dessa perspectiva econômica que a gente está vendo, tem dois grupos, né? A teoria econômica ela se divide em dois grandes grupos, que eu chamo de macroeconomia e microeconomia, ou microeconomia e macroeconomia. O que vem a ser a microeconomia, a macroeconomia? A microeconomia ela se refere ao estudo do comportamento de consumo das pessoas, das famílias, da empresa, o estudo da produção de bens e serviços, formação de preço, de fatores de produção relacionados aos indivíduos, à família. Ou seja, é um conceito mais restrito, relacionado ao comportamento individual das famílias, dos indivíduos, de que forma esses indivíduos se comportam, esses agentes se comportam em termos individuais, né? A relação comercial de consumo, a relação de poupar, de investir, né? A microeconomia está preocupada mais com esse aspecto
de formação de produtos, de consumo de bens e serviços relacionado aos indivíduos, às famílias, aos pequenos grupos, digamos assim, um conceito mais estrito. Já a macroeconomia, não. A macroeconomia está relacionada à atividade econômica de um grupo de indivíduos, ou de famílias, ou de empresas, né, e podem formar as cidades, os estados e o país. E a macroeconomia ocorre pela somatória desses hábitos de produção, consumo ou de acumulação de bens. Então, é um conceito mais amplo, né, que ela representa ou está associado à somatória de todos esses bens, consumo e renda. A gente vai ver um pouco mais à frente, que a gente chama de agregados econômicos, né, que representa a soma de todas essas transações, realizada por esses diversos grupos estudados, né? Então, a soma das transações é o que vai representar esses agregados macroeconômicos, que a gente chama de macroeconomia. Então, a microeconomia é algo mais restrito, relacionado aos indivíduos, aos pequenos grupos, às famílias, e a macroeconomia é algo mais amplo, né, que representa a soma da produção, ou da renda, ou dos recursos individuais, né, digamos assim. A macroeconomia, ela tem alguns agregados, como eu falei, que é o somatório desses recursos econômicos, né, que é o produto, a renda e a despesa. O que representa o produto? O que é o produto? O produto é a somatória de todos os bens produzidos por uma sociedade em um determinado momento. É bastante comum, vocês já ouviram falar em PIB, né? Produto Interno Bruto. O que é o produto interno bruto? É a soma da riqueza dos produtos, dos bens que é produzido em um determinado país. Isso aí é um agregado macroeconômico. Por quê? Porque ele soma todos os bens, tudo aquilo que é produzido pelas empresas, pelas pessoas, e representa aí um agregado econômico, né? A somatória da riqueza gerada, ou pela cidade, ou pelo estado, ou país, né? Então, é o que eu chamo de agregado produto. E a renda, o que representa a renda? Representa somatório ou agregação, remuneração das pessoas, né, em termos de salário, ou em termos de aluguéis recebidos, ou em termos de juros recebidos, né, das empresas financeiras, ou em termos de lucro, as empresas, que os donos das empresas auferem, né, ou dos juros pelos poupadores do dinheiro. Então, todo o somatório de renda, remuneração das pessoas, representa o agregado econômico que eu chamo de renda. Então, eu tenho o produto, né? Eu tenho a renda, eu tenho outro agregado econômico chamado de despesa. Despesas é o somatório de todos os gastos efetuados pelas pessoas ou empresas em um determinado período econômico, né? Em um determinado período. Em termos de alimentação, combustível, os carros, matéria-prima para a indústria, materiais de escritório, as empresas, serviços, enfim, tudo aquilo que é gasto na produção de bens e serviços, como um agregado econômico chamado de despesa. Então, nos conceitos de macroeconômico, eu tenho o produto, a renda e a despesa. Tudo bem? E qual a relação entre a microeconomia e a macroeconomia? A microeconomia, como é uma atividade econômica, como é o estudo da atividade econômica relacionada às unidades, à individualidade, aos pequenos grupos, né, ele está dentro da macroeconomia. Enquanto a macroeconomia ela trata da sociedade como um todo. Então, a relação existente entre elas é que quanto maior ou menor uma atividade econômica das pessoas, das famílias, isso afeta de alguma forma a atividade econômica do país. Por exemplo, digamos que o crescimento da remuneração das pessoas, ou de aluguéis, ou de receitas recebidas pelas empresas, que representa o agregado econômico que eu chamo de renda, isso vai influenciar a renda nacional também, né? A renda da sociedade brasileira como um todo. Se eu tenho um aumento da produção individual, um aumento da produção das pessoas,
são conceitos de microeconomia, isso vai influenciar também os agregados econômicos relacionados à macroeconomia, que é da sociedade. Então, a microeconomia individual, toda vez que eu tenho um aumento ou uma diminuição dos elementos relacionados à microeconomia, isso também vai gerar um aumento ou diminuição dos conceitos relacionados à macroeconomia, né? Já que uma está dentro da outra, digamos assim, né? Para que fique mais claro, né? A microeconomia está dentro da macroeconomia, um conceito mais amplo, a macroeconomia, um conceito mais restrito é a microeconomia. Entendido, pessoal? Qualquer dúvida, vamos colocar lá no chat, na discussão, né, para que a gente aprofunde isso aí. Ok, pessoal? E aí, dentro dessa macroeconomia, como a gente viu no começo da aula, tem alguns elementos, né, que são importantes nesse processo produtivo, nesse processo de produção e consumo, né? São os agentes econômicos. O que são os agentes econômicos? São todas as pessoas, empresas ou setores públicos que, de alguma forma, realizam transações comerciais, que são transações de compra e venda de mercadorias, né? Ou serviços. Aí eu tenho as famílias, né? A gente vê aí um pai atendendo aí a necessidade urgente de um filho, né? Um brinquedo, uma fralda. Então, tem as empresas, né? Que produzem como consumem também produtos e serviços, e tem o governo também, né? Que é o consumidor e o produtor também. Então, esses são agentes econômicos, agentes que realizam transações comerciais. Outro fator, outro elemento importante do cenário econômico é a necessidade. O que é a necessidade? A necessidade é aquilo que movimenta as relações entre os agentes econômicos. Um precisa de um bem, o outro precisa vender, né? Então, a necessidade ela gera transações de compra e venda de serviços, né? Que movimenta a economia. E aí eu tenho uma classificação importante dentro desse conceito de necessidade, né, que ele divide as necessidades em necessidades primárias, secundárias e coletivas. Né? O que são necessidades primárias? São aquelas necessidades de primeira ordem, né? Alimentação, vestuário, habitação, transporte, higiene. Tudo isso aí, essas necessidades primárias, elas afetam aquilo que a gente vai ver mais na frente, fenômeno conhecido como lei de oferta e demanda. A gente vai ver um pouco mais à frente. O que é a lei da oferta e da demanda? É essa relação entre a produção, né, a oferta, e a procura, e a demanda. Isso vai influenciar, de certa forma, os preços, né, relacionados a atividades primárias, que são atividades que estão lá nos itens básicos, de cesta básica, de alimentação, de vestuário, né, são necessidades de primeira ordem. Necessidades secundárias são aquelas advindas do desejo, do impulso, né? A pessoa vai ao shopping, eu fui comprar um eletrodoméstico, mas aí eu parei em frente à vitrine e tal, vi, o que acontece é bastante comum, né? Digamos, entre as mulheres, né? Assim, para em frente, vou comprar roupinha, tá, blusinha, isso é comum. Então, são necessidades secundárias, ele não foi lá, não é um desejo, uma necessidade de primeira ordem. Ela se deu por conta do impulso, né? Estava lá, viu, gostou, comprou, né? E as necessidades coletivas, né? Que são relacionadas às necessidades por bens e serviços públicos, né? Por exemplo, aí no INSS, ou a busca de um hospital, ou de um serviço bancário, tá? São necessidades coletivas, né? Necessidade de grupos, né? Grupos coletivos. E os bens, né? Os bens são os produtos fabricados pelas empresas ou os serviços prestados por essas empresas, né? E eles podem ser classificados também, são classificados quanto à sua finalidade, né? Quanto à sua raridade, tem bens econômicos e não econômicos, né? A água é um bem econômico, porque eu consigo mensurar, né? Consigo precificar e cobrar um valor sobre ela, né? Enquanto o ar é um recurso não econômico, né? Porque eu não consigo ainda vender, né, o ar. Professor, mas eu tenho o oxigênio. Mas o oxigênio é um produto já, né, que é fabricado, que é produzido lá industrialmente, né? É diferente do ar
na sua forma natural, ok? Então, eu tenho uma classificação em relação aos bens da raridade, ou da natureza, que são bens naturais, ou bem, aliás, melhor dizendo, bens materiais de produção ou serviços, né? São bens industrializados, serviços médicos, por exemplo, né? São bens produzidos, bens materiais, bens tangíveis, né? A classificação é quanto ao destino, né? Bens de consumo, eles podem ser duráveis ou não duráveis. Duráveis, aí eu tenho veículos, bens que têm uma durabilidade maior, né? Com a casa, bens duráveis, e bens não duráveis, né? Que são roupas, calçados, enfim, são algo que tem uma durabilidade um pouco menor. E bens de produção, né? Que são bens transitórios, por exemplo, maquinários, equipamentos, que são bem utilizados na produção de outros bens, né? Digamos assim, pelas indústrias. Ok, pessoal? Tranquilo agora? Espero que sim. Qualquer dúvida, lá no chat, pode mandar para a gente, que a gente vai discutindo aí. Ok? E aí eu trouxe uma questãozinha para que a gente possa fixar tudo aquilo que foi visto hoje, né, nesse primeiro momento, para que a gente possa fixar. O problema da escassez existe por quê? Por que existe a escassez? As necessidades humanas são ilimitadas, enquanto os recursos humanos são ilimitados. O que está dizendo aí? As necessidades humanas são ilimitadas e os recursos são ilimitados. É verdade? Isso que a gente viu? Não. Letra B. As necessidades humanas são limitadas? Não, a gente vê que as necessidades humanas são ilimitadas, né? Enquanto os recursos são ilimitados. Aí ele trocou. Na verdade, os recursos produtivos são limitados. As necessidades humanas são limitadas, enquanto os recursos produtivos são limitados. Ele está dizendo que os dois são limitados, né? Que a gente sabe que não é verdade. Letra D. As necessidades humanas são ilimitadas? Opa, beleza. As necessidades a gente sabe que são ilimitadas. Enquanto os recursos produtivos são limitados, opa, verdade também, né? A gente sabe que as necessidades são ilimitadas e os recursos são limitados. As necessidades são muitas e os recursos são poucos, né? É bastante comum a gente ouvir isso aí. A letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Qual é a resposta que a gente fica? A resposta correta é a letra B. As necessidades humanas são ilimitadas, enquanto os recursos produtivos são limitados. Tudo bem, pessoal? Então, nesse primeiro momento a gente tinha para apresentar era isso. Espero que tenham compreendido, tenham fixado. Qualquer dúvida, como eu falei, podem mandar no site para que a gente possa discutir nos fóruns de discussão ou por e-mail, certo? Para que a gente possa discutir e fomentar essa discussão, né, entre todos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.